Bolsonaro confessou para os seus apoiadores que ele está broxa. E apesar de todas as piadas e picardias que podem surgir a respeito desse assunto, ele é muito revelador. Não do que o Bolsonaro faz ou deixa de fazer com a Michelle, mas sim do estado de espírito e do ânimo do presidente da República. Porque esse assunto de ser broxa é muito caro para o Bolsonaro. Ele gosta de falar que ele é imbrochável, mas ao assumir que ele está broxa, mesmo que na brincadeira, mostra um cansaço de Bolsonaro com toda essa situação, e essa revelação ocorreu antes mesmo da prisão do Milton Ribeiro. Só que eu quero saber a sua opinião. Você sente também um cansaço por parte do Bolsonaro? Você sente que ele jogou a toalha? E como os aliados políticos de Bolsonaro vão reagir a esse cansaço do presidente? Deixe também o seu like e também um superchat clicando no botão de valeu aí embaixo. E essa situação, essa brincadeira do Bolsonaro, ocorreu na terça-feira à tarde, ou seja, algumas horas antes da prisão do Milton Ribeiro. Então Bolsonaro já vinha desgastado e essa prisão do Milton Ribeiro desgasta o presidente ainda mais. O Bolsonaro chegou no final da tarde no Palácio da Alvorada e se dirigiu para se encontrar com seus apoiadores. Um dos apoiadores comentou: presidente, o senhor está cansado? E aí o Bolsonaro falou: não, eu tô broxa mesmo. Apanhar 24 horas por dia é muito cansativo, algo assim. E é muito revelador do desânimo do Bolsonaro. Porque esse assunto, como eu falei pra vocês, do broxa é muito caro para o Bolsonaro. Ele mesmo gosta de falar que ele é imbrochável. Tem até aquele bottom dele, aquela medalha que ele fala que ele é incomível, imorrível e imbrochável. E no programa do Siqueira Júnior, que nós fizemos um comentário, o link tá aqui no card, a Michelle Bolsonaro, a primeira-dama, a esposa do presidente, passou por um constrangimento enorme ao ter que falar que o Bolsonaro ele é imbrochável. Então essa história é muito cara pra ele, a ponto de, mesmo na piada, ele falar que ele está broxa. Isso, na verdade, revela um cansaço, um desânimo do Bolsonaro, porque ele não consegue reagir nas pesquisas. A diferença dele para o Lula no Datafolha está de 21%. E hoje sai um novo Datafolha. E havia toda essa tensão em torno da divulgação do Datafolha de hoje. Porque esse Datafolha está sendo colhido, isso o Bolsonaro não sabia, né? Que iria acontecer todo o episódio do Milton Ribeiro. Foi colhido entre os dias 22 e 23, ou seja, depois da prisão do Milton Ribeiro, algumas pessoas vão responder o Datafolha. Então há uma expectativa na campanha do Bolsonaro que a distância dele para o Lula aumente ainda mais. Então ele está cansado, ele não consegue colocar em prática medidas para reverter a rejeição dele com as mulheres e também a parte econômica, e isso vai fazer com que a derrota seja inevitável e também a prisão. Já fiz vídeo, o link está aqui no card. E ainda por cima vem toda essa história do Milton Ribeiro que desgasta ainda mais o Bolsonaro por declarações do próprio presidente. E está me desgastando se você ainda não estiver inscrito. Então clique no botão aí embaixo e se inscreva. E essa história do Bolsonaro, pessoal, pegou muito mal, porque na época que começou os escândalos do Bolsonaro do MEC e o presidente resistia em demitir o Milton Ribeiro, ele fez a seguinte declaração de colocar o rosto no fogo, a cara no fogo pelo ministro Milton Ribeiro. Vejam a declaração. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele. Vendo essa declaração agora, pessoal, eu me recordo de uma declaração que aconteceu do Paulo Maluf. O Paulo Maluf, lá atrás, nos anos 90, ele queria colocar o Celso Pitta para ser prefeito de São Paulo. O Celso Pitta até já faleceu. E o Maluf falava o seguinte: se o Pitta não for um bom prefeito, nunca mais votem em mim. Vejam. E peço a vocês, votem no Pitta. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. E esse trecho da propaganda do Paulo Maluf, depois do desastre que foi a prefeitura do Celso Pitta, foi usado pelo Mário Covas na campanha para governador em 98. E aí o que aconteceu? O Mário Covas venceu o Paulo Maluf naquele pleito, naquela campanha, por conta dessa imagem, dessa fala, dessa propaganda do Celso Pitta, que o Maluf, se ele não for um bom prefeito, e não foi, não vota em mim. Então essas situações na política, principalmente em campanhas, acabam pegando, acabam colando. E é óbvio que o Bolsonaro, que colocava o seu rosto, a sua cara no fogo por alguém que foi preso,
claro que isso pega muito mal e atinge em cheio alguém que já estava cansado, já estava desgastado, como no caso do Bolsonaro. Então tudo isso, pessoal, atinge a campanha do Bolsonaro de uma forma muito dura, porque desanima o presidente e ele já não estava muito animado com essa campanha. E para piorar, o Datafolha de hoje pode jogar ainda mais uma água fria e desanimar ainda mais a campanha do Bolsonaro. Agora, você não pode me desanimar, você tem que se inscrever. Então se inscreva, clique no botão aí embaixo e venha fazer parte da nossa comunidade de reflexão. E esse caso do Milton Ribeiro, pelo que avaliam os aliados do Bolsonaro, não vai terminar por aqui. Tem muita coisa que vai acontecer. Inclusive, o Abraham Weintraub, o antigo ministro da Educação, fez uma publicação ontem no Twitter que, assim, ele joga a responsabilidade em cima do Bolsonaro. Ele fala que tudo o que aconteceu praticamente é culpa do Bolsonaro, o Bolsonaro sabia, tem mais coisa pra rolar, porque isso tudo é só a ponta do iceberg. Então, nos próximos 10 dias, nós vamos ter um noticiário dominado pelas ações do Milton Ribeiro, pela prisão do Milton Ribeiro, que o Bolsonaro colocou o rosto no fogo. Então, quanto mais tempo essa situação demorar ainda para sair dos noticiários e for consolidada a imagem que o Bolsonaro é corrupto, menos chance ele tem de vencer o Lula. Por quê? Ah, mas o Lula tem um petrolão, tem um mensalão, toda aquela história. Sim, só que para a população brasileira, segundo aquela pesquisa que não foi divulgada pela XP, o Lula é visto como mais honesto do que o Bolsonaro. E além do Bolsonaro ser visto como desonesto, ele é visto como preguiçoso. Como eu já fiz um vídeo, o link está aqui no card. Então, fica muito mais difícil, faltando pouco tempo para o Bolsonaro reverter. E os aliados do Bolsonaro, e eu falo dos aliados políticos, como no caso do Arthur Lira, começam a olhar para o Bolsonaro, eles que estão próximos do Bolsonaro, e falam assim, tipo, poxa, a gente pode perder poderes. O que nós temos que fazer para perder menos poderes? O Arthur Lira está tentando modificar a lei das estatais. O link está aqui no card. O Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro para o governo de São Paulo, está querendo se distanciar do Bolsonaro, falou que ele trabalhou no governo Dilma, já fez uma aliança com o PSD do Gilberto Kassab no estado, está sendo visto como traidor, mas ele não está nem aí, porque a batata do Bolsonaro assou e pode assar ainda mais, porque aquela história com a Michelle tá ficando cada vez mais estranha, e é estranho se você não está inscrito, então se inscreva agora no canal. Porque eu tenho falado para vocês, desde o início dessa história do Milton Ribeiro, do MEC, que é muito possível que a Michelle Bolsonaro esteja envolvida em toda essa história. E alguns acontecimentos recentes corroboram com essa possibilidade. Pelo seguinte, o Bolsonaro ele não tem uma ligação institucional com as igrejas. A relação Bolsonaro é superficial, é mais no âmbito do apoio. Quem tem uma relação intrínseca é justamente a Michelle. E quem trouxe o Milton Ribeiro para ocupar o cargo de ministro da Educação foi o André Mendonça, que atualmente é ministro do STF. Foi o André Mendonça que trouxe o Milton Ribeiro para ser ministro do governo Bolsonaro. E quem aprovou o Milton Ribeiro foi a Michelle. E esse esquema é um esquema anterior do governo Bolsonaro, antes mesmo do Milton Ribeiro entrar. Então existe a possibilidade que a Michelle também esteja envolvida nesse esquema. E aí, quem está defendendo hoje, o advogado que defende o Milton Ribeiro é o advogado da Michelle Bolsonaro. Então assim, pessoal, eu não coloco minha mão no fogo, nem a minha cara, nem um fio de cabelo, que a Michelle não esteja envolvida nessa história. Eu tenho essa hipótese, é uma possibilidade que eu não descarto de modo algum a Michelle estar envolvida em tudo isso. Porque agora até o advogado dela está defendendo o Milton Ribeiro. E a indicação dele passou pela mão da Michelle. Como diz o Weintraub, muita coisa vai acontecer. Há poucos meses do pleito, é melhor o pessoal do Centrão começar a buscar alternativas.